Fala pessoal, como que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com exceções através de um arquivo Excel, trabalhando com os dados cadastrados dentro de um template específico. Então, se você está interessado em aprender um pouco mais como trabalhar com exceções dentro de um contexto usando arquivos Excel, esse vídeo é para você. Então, pessoal, como na aula passada a gente aprendeu a realizar a leitura do Excel e quais essas atividades nós utilizamos, agora nós vamos fazer um processo automatizado pensando em tratativas de possíveis exceções e validação de dados após a leitura, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos configurar a nossa massa de dados para um possível cenário de aprovações de pedidos dentro de uma empresa, por exemplo. Então, primeiramente, nós vamos abrir o UiPath. Pessoal, enquanto está abrindo aqui, se você não viu a aula ainda de como ler um arquivo Excel, como trabalhar com os dados, eu vou deixar o link da aula no vídeo aqui na descrição, da aula anterior, aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque é importante você saber como realiza a leitura, que lá é uma aula dedicada somente a isso. Então eu não vou focar explicando muitas coisas sobre a leitura aqui, e sim sobre os tratamentos, tá certo? Então aqui nós vamos abrir um projeto Process e nós vamos nomear aqui como aprovação, pedidos, e aqui na descrição vou escrever aqui realiza aprovação de pedidos de compra. Beleza, pessoal. Então aqui ele vai estar criando o nosso projeto. Enquanto isso, nós podemos abrir já o arquivo Excel. Por quê? Nós vamos criar o seguinte template aqui para nós termos como massa de dados, tá? O nosso Excel ele vai ter as seguintes colunas que eu vou digitar aqui e você vai fazendo aí do seu lado também. Então, ID, underline, por exemplo, pedido. Aqui vai ter o valor. Depois nós vamos ter departamento. E depois nós vamos ter responsável. E depois nós vamos ter status. Então o que acontece, pessoal? Aqui nessa estrutura nós vamos preencher informações sobre algum pedido específico de algum departamento de alguma empresa que necessita de aprovação para a continuação da compra, por exemplo, desse pedido. Então vamos pensar aqui que nós temos o ID 100 e um valor de R$ 5.000 e o departamento financeiro, por exemplo, financeiro. O responsável vai ser o Mr. Robot. E o status, aqui nós vamos deixar em branco, porque vocês já vão entender. E aqui nós vamos ter o pedido 200, com o valor de 4.500. Aqui o RH, quem aprova, vamos colocar aqui é o Mr. José agora. E vamos deixar status em branco. Agora, pessoal, nós vamos criar um outro pedido aqui de 300, no ID 300, no valor de R$ 10.000. E aqui vai ser a área fiscal, por exemplo. E quem vai aprovar é o Mr. João. E o status em branco. Então, nós vamos salvar nossa planilha aqui. Eu vou salvar ela como dentro do nosso projeto criado. UiPath, aprovação pedidos. Nós vamos criar uma pasta aqui chamada arquivos. E dentro dessa pasta aqui, nós vamos nomear esse arquivo como pedidos underline aprovação. Maravilha?
feito, uma vez salvo, aqui a nossa massa de dados está criada. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a leitura dessa massa de dados. Então aqui eu vou arrastar uma sequence, e aqui eu vou colocar aqui fluxo, aprovação, pedidos. Vou jogar um log message aqui. E vou colocar uma mensagem iniciando processo de aprovação de pedidos. Vou salvar, vai ser um log informativo. E aí nós vamos chamar uma atividade Excel Scope, Application Scope. E dela nós vamos buscar o arquivo que nós criamos, pedidos aprovação. Vamos deixar ele aqui o caminho que nós queremos ler. E aqui as configurações que nós vamos utilizar. Aqui eu não quero visível, eu não quero criar se não existir, e eu não quero, e eu vou criar aqui um workbook. Aprovação. Pessoal, quem ficar com dúvida aqui dessas configurações, vai no vídeo anterior que eu deixei aqui na descrição para que vocês possam compreender cada um desses detalhes que eu explico por lá, tá certo? Então aqui dentro do escopo do eu vou puxar uma atividade chamada read range. Vamos escrever ela total aqui, arrastar ela aqui. E eu vou ler a minha primeira aba, como ensinado na última aula. Aprovação.getSheets.first. Aba aprovação. E eu vou jogar aqui na data table dt aprovação. E eu quero que ele lê a aba com todos os dados e cabeçalho. Uma vez que eu realizei a leitura, eu vou trazer o Close Workbook, mantendo as boas práticas. E aqui, uma vez que eu já coloquei o Close Workbook, eu vou arrastar um log message aqui novamente e vou informar que leitura realizada dos pedidos de aprovação. E aqui vai ser do tipo info, um level. Então beleza, pessoal, então aqui a gente já montou a nossa leitura. Pensando na primeira tratativa, pessoal, uma vez que a gente vai construir uma automação um pouco mais robusta, procurando ser uma automação um pouco mais autônoma e possivelmente gerando status sobre as execuções do que está ocorrendo com essa automação. Então nós vamos arrastar a atividade if posterior e vamos validar se de fato há dados para processamento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa data table. Ela, como eu dei um Ctrl+K, ela não está no escopo como um todo. Então eu vou abrir aqui novamente, vou clicar aqui e vou mudar o escopo dessa variável para que ela esteja visível no escopo como um todo do nosso projeto. Então, voltando lá no if, eu vou digitar a data table aprovação e eu vou validar se ela retornou algum tipo de dado. É maior que 0. E eu vou colocar aqui, pessoal, um not na frente. Por quê, pessoal? O
que esse comando representa? Eu estou validando se na variável, após a leitura do meu arquivo Excel, há linhas disponíveis para processamento. Se não há, que nesse caso ele está validando de forma negativa, caso a quantidade de linhas não seja maior que 0, eu vou gerar uma exceção. Como assim? Uma exceção? Para gerar uma exceção, nós vamos utilizar a atividade throw. Então aqui, dentro dessa atividade, nós vamos digitar new business rule exception, essa segunda opção, e vamos abrir parênteses e digitar aqui não há pedidos disponíveis para processamento. E aqui ele vai parar o nosso bot. Então, throw não há pedidos, por exemplo, pessoal. E aqui nós vamos colocar um comentário no nosso if, informando o que ele valida. Então, valida a condição. Então, nós vamos colocar aqui no nosso if o que ele valida. Valida se existe linhas disponíveis para processamento. Beleza, pessoal. Então, aqui nós realizamos a leitura do nosso arquivo e após a leitura nós estamos validando se há itens disponíveis para processamento. Caso não há, ele vai gerar uma business exception aqui, informando que ele não tem itens para processamento. E depois nós vamos validar isso. Esse else aqui nós podemos fechá-lo e deixar aqui. E podemos fechar o nosso if também. Então, ele vai ter a leitura realizada dos pedidos para aprovação. E se não há itens, ele vai estourar uma mensagem aqui para nós. Próxima coisa, pessoal, bem legal que nós vamos fazer agora. Eu vou abrir aqui o nosso arquivo, a nossa massa de dados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um status aqui, vamos fazer a nossa automação, colocar um status em cada uma dessas linhas, informando se esse pedido que o Mr. Robot está solicitando de 5.000 para o departamento financeiro está aprovado ou não, ou se esse pedido de 4.500 está aprovado ou não, ou esse de 10.000 está aprovado ou não. Qual que é o critério aqui, pessoal? Nós vamos usar um critério que para todos os pedidos menores que 10.000, a automação ela vai aprovar. E os que são maiores ou igual a 10.000, ele vai reprovar. Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma só linha reprovada. Para ter mais um cenário aqui de reprovado, o que eu vou fazer? Ó? Vou copiar aqui e vou colar aqui para a gente ter mais um cenário. E aí fica à vontade se você quiser colocar na sua automação ou não essa última linha, tá certo? Então, aqui é o Mr. Joaquim. E aí a automação ela vai validar aqui para nós cada um desses status. Então, o que nós temos que construir como regra? Para cada linha desse cara, ele tem que validar se ele é menor que 10.000. Então, como que nós vamos fazer isso, pessoal? Então, uma vez que nós já encontramos os dados aqui, nós vamos arrastar o for each row. E nós vamos fazer um loop, nós vamos percorrer cada linha da nossa tabela que nós lemos e que esses dados estão salvos nessa variável DT aprovação. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Qual que é a nossa atividade de validação? Nós temos a atividade if. Então, nós vamos arrastar ela aqui. E nós vamos validar, por exemplo, o que nós precisamos validar? O valor. Então, o valor ele vai estar dentro da current row. E nós vamos passar aqui
o nome da coluna. E o que nós queremos fazer aqui, ó? Vou passar o nome da coluna. Vou converter ela para inteiro, garantir que ela seja um valor inteiro, só para a gente poder fazer a nossa validação. E eu vou validar se o valor que está lá é menor que 10 mil, por exemplo. Porque essa vai ser a minha trava. Se ele é menor que 10 mil, o que nós temos que fazer? Aprovar esse pedido. Então, nós vamos colocar aqui current row, onde que nós vamos setar, pessoal. Então, por exemplo, esse é valor de 5 mil, ele tem que ser aprovado, correto? Então, o nosso robô tem que digitar esse status de aprovação aqui na coluna status. Então, eu vou passar na minha current row, aqui, a coluna status, e ela vai receber o valor de aprovado. Então, aqui, para cada linha da minha data table, se o valor ele é menor que 10 mil, ele é aprovado. Se não, o que ele vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu dei um Ctrl C e um Ctrl V dentro do else aqui, desse assign. Então, caso ele não seja, ele vai ser reprovado. Então, aqui, assign pedido aprovado. E aqui, o nome do assign vai ser pedido reprovado. E nós vamos também colocar um log message logo após essa ação. E nós vamos digitar aqui pedido aprovado, valor de, vou colocar como string format aqui, tá, pessoal? Vou colocar o index 0, vou na frente aqui da string.format, vou abrir e vou passar a minha current row. Vou dar um salvar aqui só para pegar o nome, não ter que digitar tudo novamente. E vou jogar esse cara ali. E vou dar um ponto to string. Beleza. E vou salvar. Então, vai ser um log informativo. E aqui, vou copiar esse log, para que eu não tenha que arrastar novamente e digitar toda a estrutura. E vou mudar a mensagem. Pedido reprovado. Valor de, e vai exibir o valor. Tá certo? Então, aqui, a nossa validação para cada um dos pedidos já está construída. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos colocar um try catch aqui. Por que um try catch? Nós vamos tentar validar qualquer tipo de exceção ou qualquer erro que possa acontecer. Então, o if que nós criamos, nós vamos jogar dentro do try catch. O try catch eu joguei dentro do for each aqui, pessoal. E joguei o meu if dentro do try catch. E no catch, nós vamos colocar exception. Qualquer exceção que tiver fora do que nós mapeamos aqui, ele vai colocar o assign no current row status e ele vai digitar erro. Beleza, pessoal? Então, pedido com erro. Exemplo. Já eu vou explicar para vocês essa situação aqui. Mas a ideia é que nós possamos obter o rastreio de qualquer situação que possa ocorrer durante o processamento da nossa automação. Tá certo? Então eu vou adicionar um comentário aqui novamente. Então, valida se cada pedido está dentro das regras solicitadas. E
pedido, aprovação. Beleza, pessoal? Então, uma vez que ele dá erro para cada um deles, ele vai jogar aqui dentro do cat, vai colocar o status como erro e vai validar aqui também dentro do try todas as regras que mapeamos. Agora, pessoal, nós precisamos escrever o resultado dessa validação. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos copiar. Podemos copiar esses dois itens aqui, ó. Você seleciona, pressiona Ctrl, seleciona aqui, dá um Ctrl C. Vamos até o final da nossa sequência. Vou minimizar o for each aqui para ficar melhor a visualização. E posteriormente a ele, nós vamos clicar depois e vamos dar um Ctrl V. E ele vai digitar. Ele vai disponibilizar aqui as atividades. E o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos escrever o resultado. E o resultado está onde, pessoal? Na nossa data table, que nós fomos preenchendo dentro do nosso for each. Então, nós vamos escrever aqui write range nas atividades. E nós vamos arrastar essa atividade chamada write range aqui dentro do do. E você pode aproveitar, copiar esse comando aqui, colar ele dentro da primeira opção, deletar esse cara. Pode deixar o A1 e nós vamos, o que nós queremos digitar? O resultado que está todo dentro da nossa data table. Então, o que nós queremos digitar? Todos os resultados com o cabeçalho incluso. Então, pessoal, uma vez que ele digitou, validou tudo, ele vai escrever o resultado no nosso arquivo e vai finalizar. Então, logo após, o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, gerar um log de processo finalizado com sucesso. Então, nós vamos digitar aqui no nosso log processo de validação de pedidos finalizado com sucesso. Vamos salvar. E vamos setar o level do nosso log message. Então, pessoal, um overview aqui rapidamente do nosso código. O que nós fizemos? Nós lemos, primeiramente, o arquivo de pedidos de aprovação, que é esse arquivo aqui que nós temos. Segundo, nós fizemos o log da leitura realizada. Terceiro, nós validamos se há linhas disponíveis para processamento. Caso não há, ele vai gerar uma mensagem de erro. E caso tenha, ele vai prosseguir para o próximo passo, que o próximo passo é dentro do for each, ou seja, pessoal, o for each é uma interação, ou seja, a automação vai passar por cada uma das linhas obtidas desse arquivo. Então, para cada linha, ele vai pegar a linha atual e vai fazer essa validação. E o que nós fizemos? Colocamos um try catch dentro do nosso for e colocamos um if, ou seja, ele vai tentar realizar essa ação e vai validar. O valor é menor que 10.000, vai colocar um status lá na nossa coluna status como aprovado. E caso ele seja maior ou igual a 10.000, ele vai colocar reprovado e vai gerar o log também. Ou caso ocorra qualquer erro dentro desse loop, ele vai colocar pedido, aqui ele vai colocar status erro. E posteriormente ele passar por cada uma das linhas, ele vai digitar o status aqui e o valor de cada linha dentro do template, certo? Vamos ver se funcionou, pessoal? Então eu vou fechar aqui e vou executar a nossa automação. Vamos dar um play, vamos aqui nesse símbolo debug file e vamos colocar a opção run.
Vamos lá, pessoal, ver o que aconteceu com a nossa automação. Ela finalizou a execução. Eu vou arrastar aqui o avatarzinho para a direita, para que nós possamos validar aqui o output e vamos ver o que ele escreveu. Ó, então, ele iniciando o processo de aprovação de pedidos, leitura realizada dos pedidos de aprovação, pedido aprovado, valor de 5.000, pedido aprovado, valor de 4.500, pedido reprovado de 10.000, pedido reprovado, valor de 12.000. Aqui no caso ficou 120.000, né? Processo de validação de pedidos finalizado com sucesso e executou em 4 segundos. Vamos ver se de fato aconteceu isso? Vamos validar o nosso arquivo? Eu vou abrir o arquivo aqui. Então, olha só, pessoal, nós conseguimos fazer que a nossa automação validasse cada um dos pedidos e digitasse o status de forma correta. Então, ou seja, nós temos um valor menor que 10.000, que é um valor de 5.000, ele foi aprovado. Todos que são menores que 10.000 são aprovados. E os que são iguais ou maiores estão reprovados. Então, pessoal, essa é a ideia de você utilizar alguns tratamentos e validações sobre dados utilizando aqui o Application Scope e utilizando for each, if e outros recursos que tem dentro das nossas atividades. Agora, pessoal, que nós conseguimos comprovar o cenário que nós queríamos, o que nós vamos fazer? Abrir o nosso arquivo novamente, nós vamos deletar a coluna status e o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, nós vamos apagar esse valor de 10.000, nós vamos apagar o valor de 5.000 e vamos deixar somente esses itens aqui e vamos salvar. Por quê, pessoal? Eu quero provocar um erro dentro dessa automação. Então, eu vou novamente aqui e executar. Beleza, pessoal. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Ó? Perceba que ele gerou log de aprovado somente para um de aprovado de 4.500 e um reprovado do valor de 120.000. Vamos ver o que ele registrou? Olha só, pessoal. Ele gerou o status como erro porque não tinha valor para ele poder validar. Então, no momento que ele tentou validar aqui essa regra, se o valor era menor que 10.000, ele não pode validar um valor nulo. Então, nesse caso, ele caiu no nosso tratamento, na nossa exceção. E o que nós pedimos para ele fazer em caso de que ocorra qualquer exceção? Ele coloque como erro. Então, ele registrou aqui como erro nas linhas, no caso que não tem valores. Então, pessoal, essa é a importância de construir um robô pensando em fazer tratamentos que vá dar rastreabilidade para quem vai receber esses resultados de processamento. Então, o que é importante você se apegar aqui, pessoal? Validação, pensando no processo, e tratamento das exceções, e gerando um report sobre essas exceções. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, dê o feedback, comenta aqui se você conseguiu replicar esse exemplo e eu espero que isso possa te tornar um desenvolvedor mais preparado dentro dos seus projetos. Tá certo? Até a próxima!